Nós estamos por muitos anos esperando a volta de Jesus. E quer que a gente queira, quer não, nós sentimos os efeitos do conflito entre o bem e o mal. De uma maneira ou de outra, os efeitos da batalha que é travada no mundo invisível, ele é sentido no mundo visível. O nosso problema é que as coisas de Deus são espirituais. E se as coisas de Deus são espirituais, nós precisamos entender o verdadeiro significado da espiritualidade na vida cristã. Se nós não crescermos espiritualmente, não vamos atingir a santificação e a perfeição daquilo que Deus espera de nós. É por isso que hoje eu disse que nós estamos tendo conversões racionais. Uma conversão racional é quando você estuda a Bíblia e você vê a lei de Deus, e lá diz que você tem que guardar o sábado, e você não pode negar aquela verdade, porque ela está escrita na palavra de Deus, e você então começa a guardar o sábado. Você não adultera, você não come carne de porco, você não faz isso, você não faz aquilo. E nós podemos caracterizar a igreja adventista como uma igreja pode e não pode. Até quando a pessoa vai se batizar, a gente presta uma ficha se ela está fazendo tudo aquilo direitinho, o que pode e o que não pode. Mas a experiência da vida cristã é muito mais do que podes e não podes. Porque quando nós entramos num relacionamento com Cristo, nós começamos a assimilar as coisas espirituais de Deus. E são essas coisas espirituais que vai produzir uma transformação em nós. Nós temos que compreender. Será que eu frio? Vamos ver se melhor. As coisas espirituais, elas vão nos colocar dentro da batalha. O que nós vemos visível, como vir à igreja no sábado, não falar mal da vida dos outros, ser um bom cristão, amar o próximo como a si mesmo, colocar Deus acima de todas as coisas, são reflexos do crescimento espiritual que só Cristo pode fazer na vida da pessoa. A mesma batalha que existe no mundo invisível entre o bem e o mal, existe dentro de você. É uma batalha carnal e espiritual. Essa batalha carnal e espiritual é travada dentro do seu coração, e você perde ou você ganha. Quando nós fazemos o nosso eu e a nossa vontade prevalecer, a batalha espiritual, ela é vencida pelo lado carnal. E muitas vezes nós vamos perdendo a batalha porque a nossa natureza carnal, ela vai nos dominando. Às vezes é o temperamento, às vezes é o desejo de controlar, às vezes é o desejo de ter poder, às vezes é o desejo de mandar, às vezes é o desejo de aparecer. As motivações são as mais diferentes, mas elas fazem com que a natureza carnal prevaleça sobre a natureza espiritual. E a batalha está sendo travada no mundo espiritual, não é no mundo físico. O que a gente vê no mundo físico é o resultado da batalha espiritual. O que a gente vê na sua conduta, na maneira como você se porta, no mundo visível, é o resultado do que acontece espiritualmente dentro do seu coração e dentro da sua vida. Mas muitas vezes nós vemos a vida cristã sem essa percepção das coisas espirituais. E essa é a razão porque eu disse ontem que há duas mensagens que vai provocar uma reforma no coração da vida dos cristãos, que é a mensagem à igreja de Laodiceia e é a justificação pela fé. Mas se eu perguntar bem o que é a mensagem de Laodiceia, a mensagem de Laodiceia é que nós somos mornos, ok? Nós somos mornos. Isso é uma declaração. Mas eu morno? Como eu sou morno? Como Jesus está a ponto de vomitar da boca dele? Eu não entendo o que significa ser quente. A linguagem, ela parece ser figurativa, mas ela é real. Mas a linguagem, ela entra no terreno espiritual. Nós temos que compreender que a nossa percepção espiritual precisa ser aguçada. Nós estamos nesse nível da vida cristã do pode e não pode, o que deve e o que não deve, porque a nossa espiritualidade é muito baixa. Nós não conseguimos conectar em um nível espiritual com o nosso Deus a ponto de sentir mesmo a presença dele na nossa vida. E às vezes Deus se torna uma teoria. Porque se Deus é o nosso Pai e se o Espírito Santo está aqui, nós temos que no nosso viver diário sentir a presença de Deus conosco.
Nós não podemos ver a Deus, nós não podemos ver o Espírito Santo, mas nós podemos sentir a presença dele conosco. Se vocês observarem os frutos do Espírito, quase todos eles são espirituais. Porque os senhores não podem pegar, nem ver o amor, nem a paciência, nem a benignidade, nem a misericórdia. Ninguém pode pegar, ninguém pode ver, ninguém pode dizer o que é isso. Essas coisas são sensitivas, porque na vida cristã a sensibilidade espiritual é o que conta na hora do crescimento espiritual com Deus. E eu digo uma coisa a vocês: existe hoje no mundo um clamor por justiça. Existe no mundo um clamor por justiça. Nós queremos ver as coisas justas, as coisas certas. Vocês muitas vezes já assistiram o noticiário de alguém que foi assassinado por uma bala perdida, e a pessoa desbate no peito e diz: eu quero que haja justiça. Há pessoas que cometeram crimes e as pessoas vêm dentro do televisor e das câmeras e elas dizem assim: eu queria ver que houvesse justiça aqui, que a justiça faça justiça, porque nós estamos vivendo num mundo injusto. As próprias pessoas, elas querem sentir um senso de justiça na sua própria vida. E a Bíblia fala que a justiça de Cristo pode nos transformar. Mas o que é a justiça? O que é justiça? Alguém pode dizer: não, justiça é retidão. Se nós precisamos dessa justiça de Deus para sermos declarados justos, o que é essa justiça? E eu diria para você: justiça é fácil a definição dela. Justiça é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus. Isso é justiça. As pessoas estão vivendo a vida mutiladas. Elas carregam pela vida o trauma que a vida lhe impôs, as frustrações, algumas da infância, algumas do lar, algumas de um esposo, de uma esposa, de um lar desfeito, de um divórcio. A vida vai impondo coisas onde vai nos roubando a paz da alma. E sempre temos alguma coisa que está tirando do nosso coração essa paz que a justiça de Deus pode dar dentro de nós. Porque quando a justiça de Deus entra na vida do cristão, ele é reconciliado com Deus. E quando ele é reconciliado com Deus, ele é reconciliado com o próximo, ele é reconciliado com as pessoas, e ele sente paz na alma. Uma paz que o mundo aí fora e as pessoas estão desesperadamente procurando. Uma paz que nem os membros da igreja hoje mais têm. Uma paz que muitas vezes nem os ministros da igreja também têm. Isto é justiça. E eu posso dar um exemplo para vocês de que a grande necessidade das pessoas hoje é dessa reconciliação com Deus. Porque de um tempo para cá, quando eu era pequeno, por exemplo, e usava calça curta, não havia muito esse negócio de psicólogo, psicoterapeuta, de sessões de psicologia. Hoje o mundo está cheio disso. Os psicólogos estão aí abarrotados de clientes na porta deles. E as pessoas agora deitam numa cama lá no divã e começam a botar para fora tudo que elas falam. E o psicólogo vai lá e escuta e vai perguntando. E as pessoas desabafam. E elas saem dali aliviadas. Elas pagam para desabafar o que está dentro da alma dela angustiando. Depois de alguns meses começa a encher de novo. Elas voltam lá novamente. E hoje os consultórios psicológicos, psiquiátricos e terapêuticos de psicoterapeutas estão cheios de filas de pessoas que estão buscando remissão para essa culpa, para esse trauma que a vida lhe impôs. E aqueles que são pobres e não podem ir para esses consultórios e pagar, eles vão para a igreja procurar a fila do confessionário. E recebem ali, então, a ordem de que devem rezar a 30 terços, 20 Ave Maria, e eles são justificados. As pessoas vivem a vida hoje querendo justificação. Estão em busca de uma paz e de uma justiça que o mundo, o dinheiro, e nem ninguém, nem psicólogo, nem ninguém pode dar. Porque se justiça é um estado de espírito que reconcilia o homem com Deus, pecado é o oposto da justiça de Deus. O pecado é um estado de espírito que separa o homem de Deus. E nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Há uma herança eterna dentro de cada um de nós. Há uma necessidade do homem moderno de Deus. Os senhores podem andar por essa cidade aí e ver as igrejas abarrotadas de pessoas, e cada dia surgem mais igrejas. As pessoas estão buscando Deus desesperadamente. Há uma necessidade de Deus no ser humano. As pessoas querem sentir essa justiça que reconcilia o homem com Deus, essa justiça que traz paz ao coração do homem. Mas elas não alcançam isso.
E nem mesmo os filhos de Deus que estão dentro da verdade têm alcançado essa paz espiritual que Cristo nos oferece. Porque o Evangelho tem se tornado uma teoria na nossa vida. Nós temos que ser honestos o suficiente para reconhecer que somos batizados, estamos dentro da igreja, estamos dentro do ministério e não temos sentido o poder do Evangelho na nossa vida. Porque Paulo diz em Romanos capítulo 1, 17, ele diz assim, o Evangelho é o poder. O Evangelho é o poder de Deus para a transformação e a salvação de todo aquele que crê. Amém. O Evangelho é um poder que transforma. Amém. E nós não sentimos esse poder em nossa vida. Nós nos batizamos, estamos dentro da igreja, somos ministros, somos pastores, mas aonde está esse? Nós olhamos para a vida de Cristo e encontramos esse poder. Mas esse poder falta dentro de nossa vida. Essa justiça de Deus precisa reparar o dano que o pecado fez em nossa vida. É por isso que o Espírito de Profecia diz assim que a mensagem de Laodiceia é uma denúncia da nossa incapacidade de nos salvarmos a nós mesmos. E a justificação pela fé é a renúncia do eu, deixando Deus fazer essa salvação. Essas duas mensagens, elas se completam. É por isso que o Espírito de Profecia diz que essas duas mensagens que vai causar um avivamento e uma reforma na pessoa, no coração do ser humano. Porque nós paramos de depender de nós mesmos e começamos a depender de Deus. Porque Deus começa a fazer coisas em nossa vida que nós não podemos fazer por nós mesmos. Há dois métodos de justificação. O primeiro é o esforço do próprio homem para se salvar. E há muitas pessoas que estão infelizes dentro da igreja, sem sentir a alegria da salvação, porque essas pessoas estão vivendo a vida cristã, tentando salvar elas mesmas. É quando o cara acorda de manhã cedo, não quer ir para a igreja, mas tem que ir. Tem que ir, vou, porque se eu não for, vou perder a minha salvação. Como se ele ir para a igreja no sábado de manhã fosse salvar ele. Vai chegar o dia que não vai ter mais nem igreja. Quando a perseguição chegar, não vai ter nem igreja. Eu não sei como é que ele vai achar que ir para a igreja vai salvar ele. Eu não sei como é que o sujeito pensa que guardando o sábado ele vai salvar. Ele começa a cumprir a lei achando que a lei salva ele. A lei não salva ninguém. Vocês podem ser excelentes cumpridores da lei e perder a salvação. Aliás, eu não vou aqui perguntar se alguém está transgredindo algum mandamento. Porque se eu perguntar aqui do primeiro até o 10º, dizer, levanta a mão aí que é o transgressor do primeiro, do segundo, do terceiro, eu tenho certeza que ninguém aqui vai transgredir nenhum mandamento. Bem, se pecado é transgressão da lei, ninguém aqui está transgredindo nenhum mandamento, todo mundo aqui é santo e não sabia. Todo mundo aqui é santo e não sabia. Nós temos aquele senso de que não somos pecadores, embora dizemos que somos. Nós vivemos como se não fôssemos. E como se não nos sentimos pecadores, não sentimos necessidade de um Salvador. E quando não sentimos necessidade de um Salvador, essa é a razão porque não buscamos a Deus diariamente 1 a 2 horas em oração, clamando e confessando o nosso pecado. Na realidade, nós não estamos muito distantes dos judeus, dos fariseus, dos saduceus. Estamos mergulhados numa justiça própria, buscando uma salvação pelas obras, e estamos alienando a justiça de Deus, que é a justiça que quando entrar na nossa vida, vai derramar o poder de Deus, e vai fazer a nossa vida crescer espiritualmente, vai fazer com que a gente entre dentro da batalha espiritual, que está sendo travada no mundo exterior, no mundo que a gente não vê. É por isso de que muitos estão dentro da igreja tentando salvar a si mesmo. E esse é o primeiro método de justificação, é quando você está batalhando para salvar você mesmo. Mas existe o segundo método de justificação. É quando você reconhece a sua incapacidade. É quando você tem a percepção que está dentro de uma batalha espiritual, e de que como uma batalha no mundo invisível, você não vê o mundo invisível, mas você precisa ter uma percepção do que acontece no mundo invisível. Você então começa agora a reconhecer a sua incapacidade e dizer: Senhor Jesus Cristo, por favor, entra na minha vida, peleja por mim, batalha por mim, vence por mim. E Cristo entra na sua vida e dá a vitória. Amém. Há centenas de pessoas que estão perdendo essa guerra. Porque a igreja adventista é a igreja remanescente, mas ela está cheia de laodiceanos. Eles são muito mais laodiceanos do que remanescentes. Porque nós estamos desenvolvendo essa busca pela salvação, pelas nossas próprias forças. Não sentimos o poder de Deus na nossa vida. Vemos a igreja cada sábado desafogar a nossa consciência.
Às vezes eu fico olhando os filhos das trevas por aí, e como eles são muito mais prudentes que os da luz. Eu me lembro quando eu saí aqui do Brasil, há muitos anos atrás, estava se fundando a Igreja Universal do Reino de Deus. E cada esquina que a gente ia, tinha uma Igreja Universal. Eles tinham um culto às 6 horas da manhã. Eu saía ali, caminhando para a associação lá em São Paulo, e eu via aquelas 6h30, 7 horas, aquelas igrejas com 500, 600 pessoas lotadas. Todo mundo indo para a igreja antes do trabalho. Deixavam a igreja aberta o dia todo, as pessoas iam passando por lá. E eu ficava pensando assim, mas a nossa igreja tem um culto de oração na quarta-feira. Esse culto vai mal das pernas, como diz lá no Nordeste. Está mal das pernas. Os fiéis realmente não acreditam nessa reunião de oração. Você parece um pingado de gente ali. Você no sábado ainda chega tudo atrasado, tudo irreverente. Chegam dentro da igreja falando das coisas que fizeram durante a semana, batendo papo, dando risada, sem o menor senso de respeito pela casa de Deus. O adventismo hoje é uma tragédia espiritual. É uma tragédia espiritual. E nós vamos todos nos perder dentro da igreja, porque nós não estamos conectados à fonte do poder. E Satanás, quando ele está nessas igrejas carismáticas fazendo milagres e promovendo o derramamento do Espírito Santo, ele está contrafazendo o que vai acontecer na igreja verdadeira. E vai acontecer. Amém. Porque as pedras vão clamar se for preciso. Maravilha. E essa semana vocês vão ver, quando a gente estudar sobre a sacudidura, que Deus ele vai substituir os laodiceanos pelos remanescentes da igreja invisível dele. Amém? Deus tem uma igreja invisível, e ela é maior do que a visível. Deus tem uma igreja visível e uma igreja invisível. Mas a justiça de Deus, ela precisa começar a se manifestar, porque é pela fé em Cristo Jesus, recebendo essa justiça, que há um processo de transformação na nossa vida. Se abrimos a Bíblia em Romanos, no capítulo 5 e no versículo 1, Romanos capítulo 5, versículo 1. Eu quero começar a nossa jornada espiritual essa noite em Romanos capítulo 5, versículo 1. Livro de Romanos capítulo 5, versículo 1. A Bíblia diz assim: Romanos 5, 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor, quem? Jesus Cristo. Justificados pela fé, nós temos paz. É isso que a justiça de Deus faz quando ela entra no coração do cristão. Traz paz, muita paz. Não existe nada no mundo que possa criar tribulação no coração do cristão, porque o cristão tem aquele senso de que ele está metido numa batalha e de que a vida dele nesse mundo é transitória. E se a sua vida é transitória, nada pode ser mais importante do que o seu destino final, porque você está aqui de passagem. Você pode construir muitas coisas, muito dinheiro, ter muito dinheiro. Você pode tentar construir um grande império econômico, dar uma grande educação para os seus filhos. Você pode fazer muita coisa na vida, mas eles digam, chega a algum ponto que você começa a aparecer os cabelos brancos na cabeça, e você começa a dar uma corridinha e sentir uma dor nas cadeiras aqui atrás, e você começa a perceber que está ficando velho, e daqui a pouco você começa a perceber que você já está descendo o morro. E quando você está lá no meio do morro, chegando embaixo, você começa a olhar o cemitério lá embaixo, e você começa a ficar preocupado, porque você diz: ei, a vida passou e eu estou no fim agora. É o fim. Para o cristão não existe fim. Para aqueles que estão em Cristo, essa jornada é o começo da eternidade. A eternidade, ela começa aqui. Nós temos medo da morte, não gostamos da morte, porque Deus colocou dentro de nós esse senso de eternidade, de que fomos criados para viver eternamente. Mas nós, como cristãos, precisamos ter essa visão de eternidade. Precisamos viver com esse senso de eternidade e viver com esse senso de que nesta batalha a vitória já foi ganha no Calvário. O problema agora não é quem vai vencer, porque a vitória já está ganha. O problema agora é se você vai vencer, vai ser vencedor com a igreja, porque a igreja vai ser vitoriosa. Amém. Essa igreja é triunfante, mas os laodiceanos não serão triunfantes. Aqueles, eu sempre digo que as pessoas estão querendo aproveitar a vida aqui embaixo e no fim para a eternidade. Isso não é possível. Não é possível.
Ou você vai renunciar aqui e vai para lá, ou você renuncia lá e aproveita aqui. Talvez essa vai ser a decisão mais crucial que você vai ter que fazer na sua vida. E para alcançar a vitória, desde que a batalha no mundo invisível é contra um inimigo que você não vê, você precisa batalhar com as armas de Deus. Você precisa batalhar na força de Jesus Cristo. Você precisa ter a percepção da presença do Espírito de Deus com você. Mas muitas vezes a nossa natureza carnal só se alimenta de porcaria, né? E nós vemos aí, às vezes a televisão a gente nem percebe, né? Mas a televisão é o maior instrumento do demônio dentro da casa da gente, porque o diabo ele manda pela televisão aquelas imagens sobre vida após a morte, sobre o espiritismo. Então, nós estamos tendo sessões espíritas dentro da nossa própria casa com as televisões que temos aí, e assistimos filmes e tudo, mas nós achamos tudo isso normal. Mas para Deus isso é anormal, embora para nós seja normal. Nós precisamos tomar decisões que realmente comecem a nos caracterizar com as coisas celestiais. Nós estamos amando o conforto e a tecnologia da terra, e nós temos que reconhecer que nós somos uma geração privilegiada, uma geração que tem refrigerador, uma geração que tem micro-ondas, uma geração que toma esses aviões e voa. Às vezes eu fico impressionado que eu, há uma semana atrás, estava lá na África, e depois estive na Europa, e depois fui aos Estados Unidos, e agora já estou aqui, e eu falei, mas que tecnologia desgraçada é essa? E bota a gente lá em cima para voar igual um pássaro, e a gente se move de um lugar para o outro. E estamos contentes com essas novas televisões de alta definição, coisa linda, maravilha, os confortos, e queremos os melhores lugares. Nós queremos aproveitar a vida desse mundo. Alguém vai dizer assim, mas o pastor está contra? Não, eu estou contra nada. Nós podemos usar a tecnologia, aproveitar a tecnologia e mesmo usufruir das coisas boas que o mundo tem para oferecer a nós, desde que isso não coloque essas coisas acima de Deus, desde que Deus realmente seja o primeiro lugar na nossa vida, desde que realmente as pessoas olhem para nós e vejam que nós somos diferentes dos outros, que as pessoas olhem para nós e vejam que a cobertura da justiça de Deus e a sua glória está sobre nós. Isso vai fazer uma grande diferença. A nossa nudez, que a mensagem de Laodiceia denuncia, é o nosso mau testemunho. São os nossos interesses secretos. São as coisas que nós queremos alcançar na vida que nós sabemos. Se nós formos até Isaías, vamos a Isaías capítulo 61. Nós encontramos em Isaías, no capítulo 61, um verso muito interessante. Isaías capítulo 61 e o versos... Isaías capítulo 61 e o versículo 10. Isaías 61, versículo 10, a primeira e a segunda parte. A última parte do versículo eu não vou ler. Diz assim: eu me regozijo muito no Senhor, e a minha alma se alegra no meu Deus, pois Ele me vestiu com vestes de salvação, e Ele me encobriu com manto de retidão. Amém? Amém? Deus, Ele nos cobriu com manto de retidão. Deus nos cobriu com manto de retidão. Deus nos cobriu com as vestes da salvação. É Deus quem vem e faz a obra em nós. Não é nós que fazemos a obra por nós mesmos. Para a gente alcançar esse processo de transformação, de conseguir uma nova vida, um novo coração, um novo espírito, é Deus que vem e opera em nós. Porque existem duas condições para a gente receber essa justificação. A primeira delas é a gente reconhecer a nossa incapacidade. A primeira delas é reconhecer a nossa incapacidade. Não há capacidade em nós por nós mesmos para alcançar essa salvação. E a segunda é receber a justiça de Cristo em nossa vida. E é nesse processo que a gente se perde. É por isso que nós estamos lá no mundo, bebemos e fumamos, e entramos na igreja, conhecemos o Evangelho, mudamos, cumprimos a tabela dos pode que a igreja pede, somos batizados. Mas depois que somos batizados não conseguimos decolar mais. O avião não consegue mais decolar.
A gente fica ali parado. Não há continuidade daquele crescimento espiritual, onde você vai crescendo na experiência da santificação em Cristo Jesus. E aqui está o problema. É por isso que não há uma transformação, porque nós atingimos um patamar de crescimento cristão e ali paramos. E eu dou um exemplo para vocês. Por exemplo, se eu assumir o pastorado de uma igreja, eu fico nela 5 anos. E eu conheço os membros. E os membros são os mesmos. A vida espiritual deles do primeiro ano é a mesma do 5º ano quando eu cheguei. E o pastor também é o mesmo. Ninguém vê nenhum progresso nele. As pessoas se orgulham de estar dentro da igreja e tal, mas elas estão dentro da igreja esperando a volta de Jesus. Está tudo bem, está tudo certo. Falta só Jesus vir mesmo e me levar para lá. Eu me lembro de uma vez quando eu assumi o pastorado da igreja brasileira de Dallas, no Texas, e eu falei, mas onde é que tem brasileiro aqui nessa cidade? Eu tenho que pregar o evangelho para o povo falar português. Aí eu descobri que tinha uma loja brasileira lá. Eu falei assim, bem, o único jeito de eu descobrir onde estão os brasileiros é ir nessa loja brasileira. Porque eu acho que o povo, eles frequentam essa loja brasileira. Bem, eu vou lá nessa loja brasileira. E eu procurei me informar o nome da proprietária. O nome dela era Beth. Ela era aqui do Espírito Santo. Ela era aqui de Vitória, Guarapari, não sei, por aqui. E ela já voltou para cá, deve estar por aqui. Uma pessoa maravilhosa. E um dia entrei na loja dela e falei, olha, eu estou procurando aqui a Dona Elizabeth. Ela falou, eu sou a Dona Elizabeth. Uma mulher muito simpática, sorridente. E eu disse, olha, eu sou o novo pastor da igreja adventista do 7º dia. E ela deu uma risadinha e falou, o senhor é o pastor daquela igreja que eles pensam que só eles vão para o céu. E eu olhei para ela assim, eu falei, olha, eu acho que você deve ser batista, porque os batistas que pensam que os adventistas vão sozinhos para o céu. Ela falou, não, é vocês adventistas. Eu falei, não, eu não. Eu não penso assim, sou adventista. Mas eu sei que os batistas pensam que a gente pensa. Mas eu não penso. E ela deu uma risadinha e falou, já vi que você é um pastor diferente. Opa, a coisa aí começou a tomar. Eu disse, Dona Elizabeth, eu vim aqui, não foi porque eu vim comprar nada. Eu vim aqui porque essa manhã eu orei pela senhora e Deus me impressionou a vir aqui orar com a senhora. A senhora tem um escritório aí onde eu posso ir em secreto com a senhora e a gente se ajoelhar e orar pela senhora. E ele olhou para mim assim, encheu os olhos lá. Aí disse, pastor, por favor, entre aqui. Entramos numa salinha assim do lado e oramos. E oramos juntos. E eu disse, Elizabeth, aqui há centenas de brasileiros nessa cidade que precisam de assistência espiritual, que precisam de Deus. Eu não sei onde eles estão, mas eu sei que você sabe. Eu precisava que você me mostrasse onde estão os brasileiros dessa cidade, porque Deus me mandou aqui para ministrar para os brasileiros que moram nessa cidade. E ele disse, pastor, vem aqui amanhã, e você vai ficar amanhã toda aqui, todo brasileiro entrar aqui, eu vou te apresentar. E foi assim. Os brasileiros iam comprar ela. Olha, esse é o novo pastor da igreja adventista, pastor Bezerra, um homem maravilhoso. Olha, esse não é igual que esse pastor sem vergonha que tem por aí, não, viu? Esse é um pastor. Ela falava assim para os clientes dela. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela me deu uma lista, todos os brasileiros com endereços e tudo. Ela disse, pastor, eu nunca forneço isso para ninguém, mas eu sei que você é um homem de Deus, eu vou te dar a lista. Depois de 6 anos de ministério em Dallas, a igreja foi de 45 para 350 pessoas. Tínhamos 2 cultos porque a igreja não cabia. Uma coisa impressionante. Meus queridos, você não tem ideia do que Deus pode fazer na sua vida quando você decidir deixar Ele te usar. Porque Deus quer cobrir você com as vestes da justiça da salvação. Deus quer cobrir você com as vestes da justiça dEle. E quando você for coberto com as vestes da justiça de Deus, as pessoas, elas vão perceber que Deus está operando na sua vida e elas vão ser atraídas por Deus pelo que Deus está fazendo na sua vida. Amém. Mas se Deus não está fazendo nada na sua vida, ninguém vai ser atraído. Ninguém vai querer nem sequer ouvir você.
Nós estamos criando uma certa identificação com o povo lá de fora, que a gente está perdendo completamente o diferencial da eternidade que Deus colocou em nós. Eu li um livro em inglês muito interessante que dizia assim: por que os cristãos ficam doentes? E eu achei o título muito interessante. Por que os cristãos ficam doentes? Eu vou ler esse livro. E eu comecei a ler o livro. E quando terminou o livro eu fiquei surpreso. E o autor dizia assim: olha, ele tinha tido um câncer, ele era pastor, né? E ele estava analisando porque os cristãos tinham câncer, tinham as mesmas doenças. E no fim ele disse assim: olha, os cristãos, eles ficam doentes porque eles comem a mesma coisa que os pagãos. Eles bebem a mesma coisa que os pagãos bebem. Eles se alimentam da mesma coisa que os pagãos se alimentam. Eles têm o mesmo estilo de vida dos pagãos lá. Talvez com as exceções de não beber bebida alcoólica, comer carne de porco, algumas poucas diferenças. Mas porque eles comem a mesma coisa. E ele falou assim: os cristãos na verdade precisavam fazer uma reforma de saúde na sua vida. Pastor evangélico falando de reforma de saúde. Quando os adventistas estão brigando dentro da igreja, porque uns querem fazer, outros não querem, os que têm querem obrigar os que não têm, e os que não têm criticam os que não têm. A falta de espiritualidade dentro da igreja é tão grande que os irmãos estão a brigar porque um é vegetariano, o outro não é, estão a brigar por causa disso, estão a brigar pelo comportamento um do outro. Nós estamos completamente perdidos. Porque quando o Espírito de Deus entra dentro do coração de uma pessoa, a pessoa vai viver, buscar, fazer, se alimentar das coisas do Espírito de Deus. Mas nós não temos essa percepção. Temos que ser humildes o suficiente para reconhecer que temos 20, 30 anos de Adventista e não temos sentido a percepção da presença do Espírito de Deus na nossa vida, na nossa casa, na educação dos nossos filhos. E basta só a gente olhar a roupa dos nossos filhos por aí fora, que são compradas com dinheiro dos pais. São os pais que educam os seus filhos para o mundo. São os pais que botam a televisão dentro de casa. São os pais que vão trabalhar e botam os filhos na frente da televisão. São os pais que permitem os filhos fazer o que eles querem, pensando que isso é amor, pensando que isso é educação. A maioria dos nossos filhos não são mal educados, porque eles não são educados, porque dá comida, dá escola, e dá boa escola, e dá tudo que o filho quer, e roupa e tudo. Isso é obrigação, não é educação não. Desculpa se você só fez isso, você nunca deu educação para o teu filho, tu só desse mesmo a obrigação. Agora, se você pensa que a obrigação é educação, não é não. Educação é quando você senta com o teu filho e você diz não para ele, porque ele aprendeu o domínio próprio. Amém. Educação é quando você senta para o teu filho e ensina ele a partilhar o que ele tem com o próximo. Educação é quando você perde tempo com o teu filho e ensina ele a amar o próximo, a amar o coleguinha dele, a perdoar o coleguinha dele. São as virtudes espirituais que Deuteronômio capítulo 6 diz que nós temos que inculcar na mente dos nossos filhos. A Bíblia está clara. Mas nós não temos tempo para educar os nossos filhos. Estamos correndo tanto pela vida e pelas coisas boas que esse mundo tem para oferecer, pelo conforto da vida cotidiana, que os nossos filhos ficam entregues aí àquilo que for dando para fazer. E muitas vezes nós ficamos só na obrigação e nos esquecemos da educação. Queridos, Deus morreu no Calvário para justificar você. O preço da salvação foi muito alto, e você precisa entender e aceitar o que Deus fez por você, porque o que Deus fez por você custou muito caro. E você não vai comprar a tua salvação vindo para a igreja sábado, domingo, quarta-feira, ou ficando sem beber álcool ou carne de porco, apenas guardando o sábado, ou vivendo esse adventismo que você está vivendo. Você não vai conseguir chegar lá, porque a batalha é muito mais pesada que isso. Os demônios podem até fazer isso que você está fazendo. O que Deus quer é que a tua vida seja cheia de poder. O que Deus quer é que a tua vida seja cheia de glória. O que Deus quer é que as pessoas que entram no teu convívio olhem para você e vejam a glória de Deus sobre você, e elas vão ser atraídas por você. Elas vão perguntar a você por que você é diferente. É por isso que ninguém prega o Evangelho, ninguém dá testemunho do Evangelho, porque ninguém vive o Evangelho. Nós temos vergonha da nossa fé.
Mas no dia que a justiça de Deus entrar na sua vida, no dia que você estiver justificado pela fé em nome de Jesus, você não vai precisar falar nada, que as pessoas vão atrás de você para ver o que está acontecendo na sua vida, que elas vão ver Deus operando na tua vida, elas vão dizer assim: isso que está passando na tua vida não é você que está fazendo, eu sei que Deus está fazendo na sua vida, eu quero conhecer esse Deus. Eu vivi muitos anos sentado no banco dessa igreja infeliz, doido para ir para o mundo, mas não tinha coragem, porque se fosse para o mundo era contado como ímpio. Então fiquei dentro da igreja infeliz, e de vez em quando ia lá fora fazer aquelas coisinhas que os ímpios fazem. E no sábado vinha com a gravatinha borboleta para a igreja, bem bonitinho. Mas eu senti um frio da espinha quando eu vi um irmão dizer para mim assim: que coisa linda os filhos da dona Esmeralda, eu queria que meu filho fosse assim. E eu dizia: ai meu pai, ela soubesse os pedaços puros que está aqui dentro, ela não quer falar uma coisa dessa. Queridos, o fim está chegando. Amém. E você não está percebendo. Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia de tomar decisões sérias. Eu lhes digo, nesses últimos anos eu tive que tomar decisões muito sérias na minha vida, mas muito sérias. Talvez você pode olhar assim e dizer: o pastor Bezerra prega, é um homem santo de Deus. E você está enganado, meu amigo. Você não tem nem ideia do que é que eu ando travando por aí. Você não tem nem ideia. Você não tem nem ideia das minhas debilidades espirituais. Você não tem nem ideia. A mesma guerra que você está sofrendo aí, eu também estou sofrendo como ministro, e a minha às vezes é até maior do que a sua. Às vezes eu me sinto tão desanimado que eu penso que vou perder a salvação. E eu tenho uma responsabilidade maior porque conheço muito mais. Mas as lutas para vencer o temperamento, as lutas para aprender a amar as ovelhas, para sentir o amor de Cristo e amar os outros. E o meu maior inimigo, sabe qual é? Não é Satanás não, o meu maior inimigo é eu mesmo. Porque eu sou uma pessoa muito egoísta. Eu passei muitos anos no ministério achando que eu era o melhor pastor do mundo. E eu pregava, ia para a porta da igreja esperar os irmãos dizer: que sermão lindo. E eu ia para casa todo cheio. Falei: ah, pá, hoje eu arrebentei lá no púlpito. Feliz da vida. Era assim que eu era. Amava muito mais a mim mesmo que a Deus. Ainda amo muito a mim mesmo, hein? Pelo menos já descobri que preciso amar mais a Deus. Mas ainda estou na minha guerra. Mas um dia Deus me deu uma lapada forte. Eu fui pastor de uma igreja e os anciões se reuniram e foram na estação pedir para me tirar o pastorado. E eu falei: não é possível, eu sou o melhor pastor do mundo e esses homens foram me entregar lá na acusação. Como é que eles fizeram isso comigo? Isso não é verdade. Fiquei arrasado, quase morri, entrei em depressão, porque eu me achava o melhor do mundo. E agora os homens foram lá me entregar, pedir para me tirar da igreja. Eu falei: isso não é possível. E aos poucos Deus foi me ensinando que não existe pastor bom nem pastor ruim. O que existe é pastor que passa muito tempo de joelhos e pastor que passa pouco tempo de joelhos. E isso é que vai fazer a diferença do ministério do pastor. Não existe membro bom e membro ruim. A diferença está no tempo que o membro passa de joelho com Deus e o tempo que ele não passa com Deus. Isso vai determinar a sua vida espiritual. Isso vai determinar a sua vida cristã. Isso vai determinar o tipo de cristão que você é. É o tempo que você gasta com Deus. Porque na justificação pela fé, você começa a sentir os atos de Deus na sua vida e não os seus atos. Mas para Deus operar na sua vida e fazer os atos, você tem que crucificar o seu ego, você tem que renunciar a você mesmo. E eu lhes digo, isso não é uma coisa muito fácil. A estrada do Calvário, a estrada da crucifixão não é fácil. Não foi para o Filho de Deus. Ele sentiu-se abandonado quando estava no Calvário. Mas não vai haver Cristo em sua vida e a justiça dele se você não subir a montanha do Calvário e crucificar o seu eu como Cristo foi crucificado. Eu gosto de Paulo, porque eu olho para a vida de Paulo e numa época da vida dele, ele dizia assim: aquilo que eu quero fazer, eu não faço, e aquilo que eu não quero fazer, miserável homem que eu sou, quem livrará o meu corpo dessa morte? O apóstolo estava sentindo essa dor da crucifixão que Cristo sentiu no Calvário. Mas lá na frente a gente vê ele escrevendo, dizendo assim aos Gálatas: já não sou eu mais quem vive,
Oh, glória! Esse é um dos meus textos favoritos. Quando vai ser o dia que eu, Deus, sou bezerra, vou dizer, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Oh, meus queridos amados, nós estamos tão distantes dessa glória. Nós precisamos de misericórdia, do perdão de Deus. Nós precisamos renunciar a nós mesmos para pedir que o Espírito de Deus tome conta, que a justiça de Deus nos cubra. E eu lhes digo, a justificação pela fé, ela é muito importante pelo seguinte: se eu tiver que dar uma definição a vocês do que é justificação pela fé, eu diria assim: justificação pela fé é a obra de Deus de pegar a glória do homem e colocar no pó da terra e fazer pelo homem aquilo que ele não pode fazer por ele mesmo. Amém. Isso é justificação pela fé. É você botar o teu ego abaixo e deixar Deus fazer por você uma coisa que você não pode fazer por você mesmo. E Jesus, lá em Mateus 5, 6 e 7, ele deu o perfil do cidadão celestial. E quando eu leio esses capítulos, eu escrevo isso. Vocês deviam estudar o Sermão da Montanha. Vocês deviam ouvir o Sermão da Montanha, o Sermão de Jesus. Poderoso sermão. Ali está o segredo para ir para a vida eterna. Porque Jesus disse assim: não julgueis para quê? Não vai julgar. Quem vai para o céu nunca vai julgar o seu irmão. E é provável que todo mundo dessa sala esteja perdido. Porque quem em algum ponto da sua vida não tentou julgar o seu irmão? Quem? Só Cristo na sua vida vai fazer você parar de julgar as pessoas. Só Cristo dentro de você vai fazer você olhar para as pessoas e ver só coisas boas nas pessoas. E eu vim tentando fazer isso, até com as minhas ovelhas, aquelas que me mordem. Porque tem aquelas ovelhas que mordem o pastor. Eu tenho sentido essas mordidas. Às vezes a minha esposa diz: você é um besta. Você é um besta, viu? Porque olha só o que esse irmão está fazendo com você e você ainda está ajudando ele. E eu às vezes tenho que mostrar para ela que eu estou tentando deixar que Cristo domine, não eu. Meus queridos, justificação pela fé é esvaziar-se e deixar que um poder sobrenatural tome conta de você, fazendo obras sobrenaturais na sua vida. É isso que é justificação pela fé. Esse tipo de experiência cristã. Por exemplo, a Bíblia diz assim: se alguém der um tapa na tua face, o que você tem que fazer? Dá outra face. Mas alguém aqui faz isso? Se alguém falar mal de você, você já fica louco, aí não quer nem ver a pessoa mais. Jesus diz assim: se alguém vier e der um tapa se alguém vier e der um tapa no teu rosto, você vai vir o outro rosto. Eu me lembro quando eu era estudante. Quando eu era estudante no colégio, eu era um dos... A minha mãe, ela me mandou para o colégio com 13 anos, porque eu estava indo me tornar jogador de futebol. E ela descobriu que ia ser jogador de futebol. E ela me pegou, botou dentro do carro. No domingo que ela descobriu, na segunda-feira ela me levou para o internato, lá para o colégio ENA. Me botou lá. O estudante mais novo que tinha lá era 17 anos. E eu era me tornei o caçula. Levei muita tapa na cabeça, apanhava muito. Mas eu me lembro quando batia a hora do almoço, do jantar e do café da manhã, a gente corria para a fila do refeitório. E eu corria para ser o primeiro, que eu queria ser o primeiro a entrar. E a gente ficava tudo naquela fila. E havia um rapaz que trabalhava na vacaria, chamado Joel. Joel era grandão assim, ó, fortão, altão. Não tinha medo de nada. E a fila estava grande, Joel chegava assim, passava na frente, todo mundo ficava o primeiro lá na fila. E eu tinha uma raiva. Mas ninguém se metia. Ele furava a fila lá na frente. E o nosso preceptor chamava o pastor Valério, portuguesão grande assim, do tamanho do Joel. E um dia, quando ele foi entrando na frente da fila, o pastor Valério estava chegando. E eu pensei: ó, pastor Valério, o Joel está invadindo a fila. E o pastor Valério disse: Joel, sai da fila e vai lá para trás. Ele falou: não vou. Falou: Joel, você sai da fila e vai lá para trás. E eu sei que Joel desceu da frente da fila e os dois começaram a bater boca do lado, e bate um do lado, bate do outro, e boca para lá, e fala, e você vai alternando as vozes. Os dois: para esse negócio vai pegar fogo aqui agora. E começou mesmo, e eu fiquei observando, e daqui a pouco o Joel perdeu a cabeça e meteu o tapa na cara do pastor Valério.
E o pastor botou a mão assim no rosto, os olhos dele fumaçavam assim. E ele disse assim: olha, a Bíblia diz: se alguém levar um tapa do lado da face, tem que dar. Você pode bater na outra, Joel. E ele disse: vou bater de novo. E agora ele meteu a mão na outra face. E quando ele terminou, ele bateu. Todo mundo estava assim chocado. O que esse homem está fazendo? Mas aí quando ele bateu na outra face, o pastor Valério arregaçou a mão e disse: agora se cumpriu a Bíblia. Ele deu um mudo na mão, quebrou o nariz dele, sangrou, teve que levar para o hospital lá em Palmares. Agora se cumpriu a Bíblia. Agora eu vou Palmares. Meus queridos, às vezes a gente usa a Bíblia para justificar os nossos pecados. Nós somos tão espertos que às vezes nós queremos burlar os princípios da causa do Senhor. Mas isso não é possível. Não é possível, porque Deus conhece o nosso coração. Jesus disse assim, que a gente tem que amar os inimigos. Amar inimigos. Quem ama inimigo? Como é que você pode amar o bandido que estuprou a tua filha? Como você? Só Cristo em você pode fazer isso. Amém. Só Cristo em você pode fazer isso. Como é que você pode orar por aqueles que te perseguem? Só Cristo pode fazer isso. Esse tipo de mansidão, de misericórdia, de humildade, de benignidade, de amor cristão, que os frutos do Espírito falam, só é possível alcançar se Cristo estiver em você. Porque se tiver, você nunca vai conseguir isso. Você nunca vai conseguir isso. É por isso que isso é justificação pela fé. E eu queria ler um texto para vocês. Próximo texto aqui. Vamos colocar na tela o próximo texto. E vocês vão ver o que o Espírito de Profecia tem a dizer. Olha só como é que se define a justificação pela fé. É imputada a justiça pela qual nós somos justificados. Aquela pela qual nós somos santificados é a comunidade, é a comunicada. A primeira é o nosso título para céu. E a segunda é a nossa. A justificação pela fé, ela se define em dois aspectos. E esses dois aspectos são assim bem definidos. A justificação pela fé se divide em duas: imputada e a comunicada. A primeira é o título para o céu. Você recebe a justiça imputada de Deus. E quando você recebe a justiça imputada de Deus, você está habilitado a receber a salvação. Agora, a justiça comunicada é uma adaptação do caráter para o estilo de vida celestial. Tá certo? Então, por exemplo, se o sujeito ele gosta de tomar um refrigerantezinho, mas lá no céu não vai ter refrigerante. Então ele tem que adaptar o caráter dele ao que ele vai morar lá em cima, né? Se o sujeito ele gosta de uma novelinha, né? De um filmezinho, então ele está adaptando o caráter dele para morar lá no céu. Mas lá no céu não vai ter as novelinhas, não vai ter os filmezinhos. Então é preciso que o cristão comece a adaptar a alimentação dele. Qual era a alimentação do Éden? Qual vai ser a alimentação do céu? Então você precisa começar. Bem, alguns até criticam, porque a reforma de saúde, mas no céu não se vai matar o animal. E se não vai haver morte de animal, não vai haver alimento que envolva animal. Então nós temos que começar a trabalhar essa direção. Alguém vai dizer assim: o pastor, então ele não come nada que tem animal. Não é isso. As pessoas já começam a querer olhar para a minha vida, no lugar de olhar para a mensagem. Esse é o problema. Eu me lembro dessa mandação que eu fiz num lugar, e quando acabou o culto, a mulher disse: pastor, o senhor é cheio de espírito, eu estou impressionado com a sua mensagem, louvado seja Deus. Agora, o senhor come carne e bebe Coca-Cola? Eu falei: irmão, mas o que é que tem a beber, eu comer carne e eu beber Coca-Cola com a mensagem que foi pregada? Não, é porque eu quero saber se o senhor está pregando, o senhor está vivendo o que o senhor está pregando. Eu falei: irmão, é o seguinte, quando Deus me dá uma mensagem, eu prego ela, mesmo que eu não esteja vivendo. No passado, muitos profetas não viviam, não, e Deus dava a mensagem, o profeta tinha que dar. Se eu for dar aqui as mensagens só que eu vivo, eu não vou pregar mais nada. Se eu vou pregar mesmo que eu não viva, quem quiser criticar e se escandalizar, se escandaliza. Mas eu e a mensagem não tem nada a ver.
É bom eu praticar a mensagem que eu estou pregando, mas se eu não praticar eu me perco, mas ela pode salvar muita gente. Agora, se a pessoa não quiser aceitar a mensagem que eu prego olhando para a minha vida, ela se perde junto comigo. Não tem problema, a gente vai junto com o inferno. Agora, Deus está lhe dando a chance de pegar a minha mensagem e cuidar da sua vida. Você não fica aí agora me julgando se eu bebo Coca-Cola. Não, senão você está perdido. Cuidado. Também não vou dizer se eu bebo como ou não. O problema, irmãos, tem a ver com a espiritualidade. Porque quando você cresce em Cristo Jesus, quando Ele entra na tua vida, quando o Espírito de Deus toma conta de você, Deus vai dar o discernimento para você andar no caminho reto. Amém. Você não vai ficar precisando olhando para a igreja perguntando para os pastores o que é pecado, o que pode e o que não pode. Porque o Espírito de Deus está dentro de você. Ele guia você, Ele dirige você, Ele mostra o caminho para você andar, e Ele ilumina, e Ele direciona, e a sua vida vai ser o estilo de vida celestial. Amém. As pessoas vão olhar para você e vão ver que você não pertence aqui embaixo. E foi isso que aconteceu com Enoque. Chegou um ponto da vida dele que Deus disse: Enoque, não dá mais para você ficar aqui embaixo, eu vou levar você lá para cima. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. E eu fico pensando assim, como é, Senhor, me ajuda a ter a percepção da presença do Teu Espírito. Porque o Deus Espírito Santo é um Deus esquecido. Ele está aqui na terra, nós não vemos esse Deus Espírito Santo. Não falamos com Ele, não nos conectamos com Ele. Dizemos teoricamente que estamos com o Espírito Santo. Mas quando começa a olhar a nossa vida e as coisas que a gente faz aí, a gente vê que o Espírito Santo está conosco coisa nenhuma. Quando o Espírito de Deus estiver dentro de nós, Ele vai ser sentido não só por você, como por as pessoas que estão ao seu redor. E eu vou dizer uma coisa a vocês: eu estou numa guerra espiritual tremenda. E lhes digo, não é fácil. Às vezes passo semanas sem orar. E vou ficando mal, e chega um ponto que preciso correr para Deus, porque senão eu tenho um ataque. Porque eu sei o que precisa ser feito e nem sempre consigo fazer. Eu me lembro quando eu comecei o meu ministério há 30 anos atrás, um membro me jogava um tijolo na cabeça e eu jogava uma parede em cima dele. Esse era o meu ministério lá atrás. Esses anos todos da vida, o Senhor vem moldando esse caráter, esse egoísmo, essa pessoa. E eu lhes digo, ainda me sinto perdido. Ainda me sinto perdido. Carente da glória do Senhor Deus. A justificação é um processo de uma vida. E envolve duas partes, que é a imputada e a comunicada. E eu me lembro de uma sexta-feira à noite, nós temos 3 meninas, e toda sexta-feira à noite nós tínhamos pizza em casa. O jantar sabático entrando era pizza, e as meninas, elas passavam a semana esperando pizza, pizza, oba, hoje é pizza, era assim. E eu me lembro de uma sexta-feira à noite que fizemos o pôr do sol em família, e as 3 meninas estavam sentadas e tínhamos acabado de comer a pizza aquela noite. E a minha esposa estava tirando os pratos da mesa e as 3 começaram uma briga. Elas começaram a discutir assim por nada. E a mais velha dizia assim: olha, eu sou a que apanhei mais aqui. Eu fui a que apanhei mais aqui. O pai, ele me pegava aqui, me batia, eu apanhei muito mais. Vocês não apanharam não. Eu fui a que apanhei mais. E a do meio dizia assim: eu sou a enjeitada dessa família, porque essa aqui é a caçula, tem tudo e é muito paparicada, e você foi a primeira, foi muito paparicada, e eu sou a do meio e não tenho nada. E a mais novinha dizia assim: eu sou quem faço tudo aqui, quando é para pegar uma coisa todo mundo manda eu, quando é para fazer essa, eles começaram a brigar assim, e eu olhava para minha esposa, dava uma risadinha, minha esposa olhava para mim: não se meter nessa briga não, deixa essas meninas brigando ali. E as 3 brigavam. E no meio do calor da briga assim, uma hora a mais velha disse assim: olha, vocês querem saber de uma coisa? Vocês não apanharam, vocês não sofreram nada, porque vocês já pegaram o papai depois que ele conheceu Jesus Cristo. Eu olhei para minha filha assim: o que é que está acontecendo aqui? Agora minha filha viu que eu me converti, o que está? Aquela noite eu fui me deitar com a minha esposa e falei assim: mas como é que aquela miúda lá, aquela pequena, conseguiu perceber que eu estou tentando fazer uma mudança na minha vida? Como é que ela pôde perceber que o pai que ela teve, que o pai que as outras 2 teve, já foi um pai mais espiritual que o pai que ela teve? Queridos,
vida cristã não é fácil. É uma guerra, é uma batalha. Uma batalha que já está ganha, mas só Cristo pode vencer por você. Só Cristo na sua vida pode lhe dar vitória. E na justificação pela fé, o primeiro passo é reconhecer a sua incapacidade. É por isso que a mensagem de Laodiceia, porque Jesus diz na mensagem de Laodiceia que você é rico, abastado, de nada tenho falta, e você não sabe que é morno. Você não se vê um deficiente espiritualmente. Você não se vê paralítico espiritualmente. Você não se vê um carente espiritualmente. Mas Jesus diz, ele diz assim: olha, você é morno, e eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Eu não aguento mais. É melhor que você seja ímpio ou seja santo, mas essa situação que você está, eu não aguento ela. E eu aconselho você a buscar a justificação para ver, que é a solução que Deus dá. Agora, eu quero mostrar para vocês aqui um gráfico. Esse gráfico mostra como é que a justiça de Cristo entra na vida da pessoa. Se vocês olharem, Deus criou o homem perfeito aqui. E depois que o pecado entrou, a vida degradada do homem foi descendo, foi descendo. Aqui nós temos a vida do homem antes de conhecer Cristo. Quando finalmente o homem chegou aqui embaixo, no pé da cruz, aqui, ele toma consciência que ele é pecador. Ele toma consciência que está perdido. Então ele se ajoelha, pede perdão a Deus, e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, me salva, perdoa meus pecados. E Deus perdoa, na hora. Quando você se ajoelha e pede perdão pelo pecado, Deus perdoa na hora. Isso chama-se justiça imputada. Deus imputa o sangue do Filho dele na hora e você é perdoado. É por isso que se chama imputado. Se você sai daqui e cometer um pecado ali, você chega em casa, se ajoelha, pede perdão, você está perdoado na hora. Às vezes nem você se perdoa, viu? Às vezes nem você se perdoa. Mas Deus, ele te perdoa na hora. É uma justiça que é imputada. Ela vem do trono da graça, entra no teu coração e declara você justo na hora. Essa justificação é o nosso título para o céu. Porque quando você é perdoado, você está limpo. Se Deus viesse te salvar aquela hora ali, você estava salvo. Certo? É feita pela fé, que você tem que crer que a justiça imputada faz remissão pelos teus pecados. E ela é uma obra repentina. Agora, na justiça imputada tem que haver arrependimento. Tem que haver arrependimento ou não tem? Você tem que ter consciência que você pecou. Você tem consciência que você está errado. Certo? Se você vem e confessa, você recebe o perdão, tem paz, está reconciliado em Cristo e nasce de novo. É por isso que Jesus disse assim, que o cristão precisa ser nascer da água e nascer do quê? Nascer da água é a justiça imputada. Você sai da água justificado. Agora, nascer do Espírito é começar a crescer na espiritualidade. É começar a buscar as coisas espirituais da vida. Por isso Jesus disse assim, nasce do Espírito, porque é o Espírito de Deus trabalhando em você. Então essa primeira parte do lado de cá é a justiça imputada. Agora, justiça comunicada é o crescimento cristão. Justiça comunicada, você começa a crescer na sua experiência cristã. Aí você cai, recebe a justiça imputada de novo, levanta. Só que quando você levanta mais forte espiritualmente do que estava aqui. Então você cresce, você vai caindo e crescendo, vai caindo e crescendo. E isso é, a justiça comunicada é a santificação, é a sua idoneidade para o céu, é a adaptação do seu caráter para o céu, é feita pela fé também, e é uma obra progressiva, abrange toda o quê? O grande problema é que tem que haver crescimento. A vida cristã tem que ter crescimento. Nós temos irmãos dentro da igreja que são peritos em querer fazer os outros crescerem, em apontar o dedo para os outros, né? Muitas vezes a gente aponta o dedo para o irmão e esquece que vai um para o irmão, um para Deus e 3 para nós. É uma desvantagem total, né? Porque você quer corrigir os irmãos, e quando você começa a querer corrigir teu irmão é porque você se acha justo, certo? Então a gente quer corrigir todo mundo, a gente quer botar todo mundo nos eixos, não é? E é por isso que uns... eu não vejo nenhum mal em vir para a igreja de brinquinho, eu não vejo nenhum mal em tomar uma maquiagem discreta, eu não vejo nenhum mal em fazer o meu cabelo, umas luzes no meu cabelo, não vejo nenhum mal, né? Não vejo nenhum mal em usar um vestidinho mais chique, mais apertadinho, mais bonitinho, né? Um sapatinho novo. E tem irmã que chega toda sábado de roupa nova na igreja.
não é? Deus achando que está abafando, né? Coitada, já chegar no reino dos céus sem as roupinhas, sem os sapatinhos, né? Complicado isso, como vai ser para entrar? De repente vai comprar um vestido novo, esperar Jesus voltar, né? Você vem para a igreja com as roupinhas novas. Deus olha o coração, Deus olha as intenções, Deus vê o que está por trás da fachada. E Jesus olhou para os fariseus e disse: vocês são sepulcros caiados. Muitos adventistas hoje são sepulcros caiados. Estão na igreja, tudo sorridente, bonitinho, não é? Queridos, a vida cristã é um crescimento em Cristo Jesus. Mas a gente precisa tomar cuidado, sabe por quê? Porque às vezes a gente está aqui, aí a gente cai e volta para o mesmo lugar. Cai, volta para o mesmo lugar. Cai, volta para o mesmo lugar. E acha que isso é santificação. Isso não é santificação. Quando você cai numa experiência do pecado e recebe mais uma vez a justiça imputada, e aí vem a comunicada, você tem que se levantar mais forte do que antes. Jesus disse para a mulher adúltera: onde estão aqueles que te condenaram? Ela falou: ninguém me condenou, Senhor. Ele falou assim: eu também não te condeno. Essa foi a justiça o quê? Imputada. Quando Jesus disse para a mulher assim: eu também não te condeno, a justiça imputada, Jesus perdoou os pecados dela. Agora Jesus disse a comunicada. Ele diz assim: vai e não peques mais. Essa era a justiça comunicada. Vai e não peques mais. Eu poderia dar a vocês um exemplo pessoal da justiça imputada e comunicada. Eu, quando era jovem, eu ia para a escola à noite, e lá na esquina da minha casa, do lado direito, tinha um cinema, e eu nunca tinha entrado no cinema. Eu acho que a igreja durante muito tempo disse que o cinema era pecado, é uma confusão de cinema danado, e é pena que eu não estou vendo muitos jovens aqui, mas eu acho que eu vou dizer isso no sábado de novo, quando tiver todos os jovens lá para ele ouvir. Porque as pessoas hoje acham que o cinema não é mais pecado. Ah, não pode ir para o cinema, e o povo está indo para o cinema. Olha, irmãos, é o seguinte: ir para o cinema é um pecadaço. Quem vai para o cinema não vai para o céu. Desculpa. Claro, objetivo. Muito simples. Não tem nada a ver com o filme. Ah, porque o filme veio, mas não é o filme. O problema é o ingresso. Não é o filme. Porque quando você paga o ingresso no cinema, uma porcentagem daquele ingresso vai financiar a casa de audiência, que hoje pode estar passando um filme bíblico e amanhã vai estar passando um do demônio. E você está financiando a casa. A casa está durante o mês inteiro passando porcaria, e você, quando paga o ingresso, financia a casa e financia a porcaria. Se você souber que alguém está blasfemando o nome do teu pai, você vai deixar isso barato? Você vai aceitar isso? Mas aquela casa blasfema do nome do nosso Deus constantemente, e você ainda vai lá, ainda paga o ingresso e financia aquela casa, porque o prédio é pago com a parte do ingresso que você paga. Deus não vai te perdoar no dia do juízo por você estar indo para esses cinemas aí, pagando ingresso e financiando o prédio para ele ficar blasfemando o nome de Deus. Você pode ficar certo disso. É bom que você parar de ir para o cinema e também trabalhar seus filhos para irem para o cinema. Agora, o filme é outra história, porque tem filme que pode ser bom e pode ser ruim, mas eu digo, 98% dos filmes eles promovem tudo que não presta. É melhor nem assistir filme. Eu estou nessa teologia já, porque eu assistia muito filme, 4, 5 por semana. Comecei a perder a vontade de orar, comecei a perder a vontade de estudar a Bíblia, comecei a perder a vontade de pregar. Eu era pastor, ia me arrastando no sapo para a igreja pregar, mas estava ligado nos filmes a semana inteira. Um dia eu falei: Senhor, vou ficar 6 meses sem ver filme. Naqueles 6 meses voltou a minha vontade de ler a Bíblia, voltou a minha vontade de orar. Comecei a buscar mais o Senhor, e a minha vida começou a mudar daí. E aí realmente eu vi essas porcarias de Hollywood, não dá mais para mim, porque isso aí está fora do reino dos céus. Sabe, muitas coisas nos afetando, mas nós temos que decidir alcançar a escala da comunicação. Agora, a história que eu estou contando é a seguinte: eu não ia ao cinema, mas eu nunca tinha ido ao cinema, e naquele tempo ir para o cinema era disciplinado, né? Hoje devia ser também, naquele tempo era. E eu parava na frente do cinema assim e ficava olhando os cartazes. Isso deve ser um filmaço. Bora para a escola. Voltava da escola 10h30 da noite. Mas eu me lembro que um dia eu estava vindo da escola e tinha um cartaz daqueles que botam na frente do cinema, aquele que abre assim, né?
E estava dizendo assim: o maior clássico da história do cinema, E o Vento Levou. Eu falei: uau! Cheguei lá, olhei e falei: mas eu não posso assistir, que eu sou adventista. Poxa, mas se eu pudesse assistir esse filme. Todo dia eu passava e olhava o cartaz. E a tentação começou, né? Todo dia. E eu falei: eu vou assistir esse filme. Vou dar um jeito para ver esse filme. Mas eu nunca entrei no cinema. Mas eu acho que eu vou assistir esse filme. Quando foi uma semana, naquela semana estava escrito assim: última semana. Eu falei: eita, tem que ser essa semana agora, ou senão não vai ser mais. Aí eu digo: na sexta eu não posso ver, porque ia terminar na sexta e o sábado ia decolar outra. Eu falei: pronto, na sexta eu não posso, tem que ser essa semana, ou vai ser segunda, terça, quarta ou quinta. Eu comecei a planejar, parava na frente do cinema, olhava para minha rua assim, não via nenhum adventista. Mas se não vier nenhum adventista aqui, eu estou ok para entrar dentro, mas não tem problema, eu vou dar um jeito aqui. Aí quando foi na segunda-feira eu comprei o ingresso. Cheguei na 10h30, quando eu vi não tinha ninguém, era a última sessão, começava exatamente às 11h e acabava lá com os amigos antes de dormir, ninguém mais vê, né? E aí eu me preparei, cheguei lá, não vi ninguém, corri para me dar um bilhete, aí paguei o ingresso. Quando eu paguei o ingresso, apareceu uma turma vindo assim, né, do lado direito, e eu virei as costas, saí correndo para a rua. Falei: sei lá, se uns crentes que estão vendo aí, corri pela madrugada de sair. Falei: Senhor, misericórdia, obrigado, quase que eu pequei antes de sair. O ingresso ficou no bolso, mas o ingresso ficou no bolso. Quando foi na quarta-feira, agora tinha quarta e quinta, dois dias eu tinha que ver o filme, porque o ingresso estava no bolso. Eu falei: não vou assistir, né? Começou o conflito dos séculos, vai, não vai. Falei: agora, vou ou não vou, estou com o ingresso no bolso, já dei o primeiro passo do pecado, falta só o segundo agora. Tem que dar um jeito que eu vou fazer aqui. Na quarta-feira, quando eu vinha devagarzinho, olhando e tal, aí tinha uma multidão na frente. Eu falei: poxa, esse povo aí não vai dar para eu entrar. Mas o diabo tinha preparado tudo bonitinho, porque na quinta-feira não tinha ninguém. Eu falei: vai ser hoje. Corri pela direita assim, peguei o ingresso, não vi ninguém, entrei por dentro, dei o ingresso na carreira. E quando eu entrei, eram umas escadas escuras, eu fui subindo naquelas escadas escuras. Eu nunca tinha entrado dentro do cinema, nem sabia como era. Eu fui subindo aquelas escadas, fui subindo, de repente abriu uma porta, uma sala escura. Eu saí, tropecei nas escadas, caí, agarrei uma cadeira assim, saí procurando no escuro, achei uma cadeira, me sentei. Aquela tela grande lá, eu senti aquela sensação gostosa, agradável, que o pecado dá quando a gente começa a cometer ele. E eu vi o filme, ai que lindo. Quando estava aparecendo na tela o fim, né? Eu falei: eu tenho que sair antes de todo mundo. Se tiver algum adventista aqui, vai me ver, eu tenho que correr daqui. Levantei da cadeira, saí nas carreiras pelas escadas. Quando eu peguei a rua, aquilo ali, eu olhei para trás, ninguém me viu. Assisti o filme, glória. Eu saí agradecendo a Deus que ninguém me pegou. Olha, mas como é que a gente que comete o pecado depois ainda agradece a Deus. Como pode uma coisa dessa? Mas à medida que eu ia andando para casa, uma bola de chumbo começou a crescer no meu cérebro. Mas que tipo de cristão você é? Como é que você foi pecar? Foi para o cinema? E eu, quando cheguei em casa, já estava sufocado. As lágrimas já estavam caindo de arrependimento. Me ajoelhei no pé da minha cama naquela noite. Falei: Senhor, perdoa meu pecado. Eu sou um miserável, um desgraçado. Perdoa meu pecado, Senhor. Deus perdoa ou não? Na hora. Justiça o quê? Na hora. Quando me levantei daquela oração, naquela madrugada para dormir, eu estava com a minha alma limpa, pura, salvo. Se Jesus viesse ali, estava tranquilo. Isso é a justiça imputada de Deus. Ela é simples. É preciso crer pela fé e recebe. Agora, um outro dia, eu estava vindo da escola e tinha um outro cartaz desse na frente do cinema, que dizia assim: veio o maior clássico religioso da história do cinema. E eu falei: eita, esse é religioso, esse não vai ter problema. E começou tudo de novo. O que vocês acham? Eu assisti o outro ou não assisti? Não, as opiniões se dividem. Essa ilustração, ela mostra exatamente o que é a justiça imputada e comunicada. Naquela noite, eu me levantei daquela oração. No dia seguinte eu ia para a escola.
E eu tomei uma decisão. Eu disse: Senhor, só de olhar os cartazes desse cinema, nos últimos anos que eu vim vindo para a escola, eu tenho pecado contra Ti. Eu tenho pecado só em olhar os cartazes. Mas o meu ato foi muito mais além. Mas agora eu tomei uma decisão. Eu vou sair para a escola por esse lado, vou dar uma volta 2 quarteirões a mais, porque eu nunca mais vou passar na frente desse cinema. Amém. Isso é justiça comunicada. Graças a Deus que o Beiú estava lá, mas eu não assisti, porque eu não passei na frente do cinema. Eu tomei a decisão de ir na direção oposta e dar a volta no quarteirão. Em um certo sentido, a minha espiritualidade, ela cresceu depois daquele pecado. Ela cresceu para que eu compreendesse que aqueles cartazes eram uma tentação para mim. E agora eu já não estava mais debaixo daquela tentação do inimigo. A justiça comunicada é assim: quando você levanta do pecado, você levanta forte, decidido a crescer, a subir mais e não ser mais atacado por aquele pecado. Essa é a justiça comunicada. Antes de terminar, porque se deixar eu prego a noite toda, mas antes de terminar eu queria ler os textos do Espírito de Profecia. Diz assim: mais elevado que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus para com seus filhos. A santidade, ou seja, a semelhança com Deus, é o alvo a ser atingido. Amém? Amém. Poderoso essa declaração da serva do Senhor. Poderosa. Lá no livro Mensagem Escolhida, página 40. Mais elevado do que o sumo pensamento humano pode atingir é o ideal de Deus. O ideal de Deus para você é muito maior do que a sua mente pode captar. Mas o ideal de Deus para você é a santidade. É por isso que esse é o último texto que a gente vai ver. É Mateus 5. Mateus 5. Vamos abrir a Bíblia. Mateus 5. São Mateus, capítulo 5. Jesus falou sobre isso. Sobre Mateus, no capítulo 5 e no versículos. Mateus, capítulo 5, versículo 49. São Mateus, capítulo 5 e o versículo 48, perdão. É o último do texto do capítulo 5. Diz assim: sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Alguém diz assim: Jesus aqui está falando da perfeição na esfera humana. Jesus aqui está falando da perfeição da santidade. Porque quando a porta da graça fechar, aqueles que receberem o selo do Deus vivo, a marca do selo de Deus, eles vão viver aqui nessa terra sem pecado. Amém. Como Jesus viveu até o livramento. Amém. Até o aparecimento de Jesus. Eles não vão saber que são santos, mas vão ver como santos. Amém. Porque senão Satanás ia dizer assim: é santo mesmo, só teu filho. Não vi nenhum outro aí ser santo. Agora olhe para a sua vida hoje e pense na santidade. Olha a distância que eu e você está da santidade. Nós precisamos de alguma maneira começar a crescer espiritualmente na nossa santidade. Porque o gol de Deus para nós é a semelhança com Deus, é a adaptação do caráter para viver no céu. Esse é o gol de Deus. Às vezes algumas pessoas aí estão lutando na vida cristã, mas há coisas que quando Deus entra na tua vida, você tem que vencer. Eu passei a minha vida inteira comendo carne. Tentei milhares e milhares de vezes deixar de comer carne, pela minha própria força, mas depois voltava. Mas um dia o Espírito de Deus falou ao meu coração e a minha alma com um poder e uma magnitude tal que eu nunca mais pude colocar uma carne na minha boca. Amém. A minha mulher, ela fica brava comigo. Ela falou: você não prega sobre isso, você está apontando o dedo para os outros. Não é isso. Eu não estou dizendo que quem não come carne não vai para o céu. O que eu estou dizendo é que a nossa espiritualidade, ela precisa alcançar um nível que você tem que começar a eternidade aqui. Você tem que começar a se alimentar e a cuidar da sua saúde aqui, para que você possa viver na eternidade. Amém. Isso é uma guerra, isso é um desafio, essa é uma batalha que você vai ter que lutar por você mesmo. Só Cristo pode lutar essa batalha por você. E se você botar Cristo na sua vida, você vai vencer. Amém. Mas não saia procurando justificativas.
Não sai tentando explicar as suas fraquezas e debilidades espirituais. Porque as pedras estão clamando lá fora. São os lá de fora agora que estão promovendo a reforma de saúde que a igreja devia estar promovendo. Eu hoje fui ali na praia, fiquei assustado tanto de gente que estava ali correndo e cuidando e medindo as suas batidas cardíacas e fazendo exercício. Eu estava procurando um adventista por ali. Esse Aldãozinho aqui, vamos ver aqui, né? Passou um adventista, mas foi na praia, foi no calçadão. Senão nós temos que cuidar do nosso corpo, nós temos que olhar para nós. O povo de Deus tem que ser saudável. E Ellen White diz que quando a alimentação for saudável, a mente vai ficar mais clara, mais lúcida para entender as profecias do tempo do fim. Não tem desculpa. Mas também não precisa ficar morrendo aí porque ainda não conseguiu, porque essa é a guerra. A justiça comunicada, a santificação é obra de uma vida inteira. O próximo slide aí. A obra é de uma vida inteira. Nós precisamos compreender que tem que haver um crescimento. Ninguém diga que não posso remediar meus defeitos de caráter. Se chegares a esta decisão, certamente deixarás de alcançar a vida eterna. A impossibilidade está em nossa própria vontade. Se não quiserdes, não vencereis. A dificuldade real vem da corrupção de um coração não santificado e da involuntariedade de submeter à direção de Deus. Ninguém diga que não pode vencer o seu pecado. Ninguém. Se você está metido em algum adultério, alguma fornicação, aí fazendo sexo indevidamente, não diga que não pode parar. Porque se Deus entrar na sua vida, você está livre. Amém. O grande pecado do século XXI no meio dos cristãos é o sexo. E infelizmente as mulheres, às vezes até adventistas, vêm contribuindo para isso. Porque elas se vestem de uma maneira tão sexy que promove o sexo dentro da igreja. Vai haver mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que essas irmãs. Queridos, é tempo de santificar. Amém. É tempo de ser santo. Amém. Ninguém diga que não pode vencer os seus defeitos de caráter. Se você disser isso, você perdeu a vida eterna, diz a serva do Senhor. A dificuldade vem de um coração corrompido, corrompido pela televisão, corrompido pela novela, corrompido pelos filmes, corrompido pelas coisas deste mundo, pelos prazeres deste mundo, pelas coisas boas deste mundo. O coração dos cristãos adventistas estão corrompidos e divididos. Quando nós realmente nos entregarmos a Deus de corpo e alma e pedir que o Espírito dele lidere e dirija a nossa vida, a glória do Senhor vai resplandecer. Infelizmente, nós estamos numa zona de conforto. Quando você fizer uma reforma espiritual na sua vida, você vai sair da zona de conforto. E ninguém quer sair da zona de conforto. Ninguém. É por isso que a gente não prega o Evangelho, porque batendo nas portas aí sai da zona de conforto. Jesus, quando veio morrer por você nesse mundo, ele saiu da zona de conforto. Se Jesus tivesse decidido não sair da zona de conforto dele, você não teria o direito da salvação hoje. É por isso que o preço pago pela sua salvação e pela minha foi muito alto. Foi muito alto. A justiça imputada de Deus, ela é uma realidade. Tudo que você tem que fazer é que pela fé se ajoelhar e pedir o perdão dos seus pecados. Agora, a comunicada é uma obra de renúncia do eu. É a crucifixão do velho homem. É a crucifixão do velho ser. É uma nova criatura que vai nascendo dentro de você, onde Cristo vai moldando, vai trabalhando e você vai se glorificando até a estatura perfeita quando você finalmente vai para os céus. E eu quero terminar com o último slide. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Amém? Eu gosto dessa frase. Quando a alma se rende inteiramente a Cristo, um novo poder toma posse do coração. Opera-se uma mudança que o homem não pode absolutamente operar por si mesmo. É uma obra sobrenatural introduzindo um sobrenatural elemento na natureza humana. Que glória esse texto! É um poder sobrenatural introduzindo dentro da sua vida um elemento sobrenatural que vai produzir atos, obras, ações sobrenaturais e vai atrair as pessoas a Cristo Jesus. Amém.
E a serva do Senhor diz assim: a alma que se rende inteiramente a Cristo torna-se sua fortaleza. Mantido por Ele num revoltoso mundo, uma alma assim guardada por seres celestiais é inexpugnável aos assaltos de Satanás. Queridos, quando o Espírito do Senhor tomar conta da tua vida, quando Cristo entrar de vez dentro do teu coração, Satanás não vai ter mais poder sobre você. Amém. Eu vou lhes dizer uma coisa: quando você começar a consagrar a sua vida e se santificar, os teus olhos vão se abrir e você vai ver o poder das trevas em cima de você. Você vai ver o poder do demônio como você nunca viu na sua vida. Mas você também vai ver o poder de Deus te sustentando como você nunca sentiu em sua vida. Porque Deus foi o seu filho para salvar você. O custo foi muito alto. E Ele não vai te abandonar na hora da provação. A minha oração é que Deus abra os nossos olhos essa noite. Amém. Que Deus abra os olhos dessa igreja aqui em Vila Velha. Eu estava caminhando hoje no calçadão ali com o seu Adãozinho, e eu olhava para aquela praia e aquele calçadão, e eu me perguntava: Senhor, quantas dessas pessoas conhecem o amor de Jesus? Quantas? Eu até fiquei pensando assim: poxa, aqui podia ter um posto de distribuição de água de graça dos Jovens Adventistas aqui, todo domingo aqui na praia, na costa. Esse povo todo vê um cartaz aqui: Jesus Cristo é o nosso Senhor, vem aqui e receba uma água de graça. Temos que fazer alguma coisa. Temos que fazer alguma coisa. Outro dia eu estava dirigindo numas autoestradas americanas e passei do lado de uma igreja adventista na beira da estrada, e em cima do lado da igreja tinha um outdoor bem grande, dizia assim: o sábado é o dia do Senhor. Eu falei: oh glória, aleluia. Todo motorista que passava, era impossível passar naquela autoestrada e não ver aquele cartaz bem grande lá dizendo assim: o sábado é o dia do Senhor. E eu agora vou assumir uma igreja dia 1º de novembro. Descobri que a minha igreja é na beira de uma autoestrada. Na beira. Todo mundo que passa vê a parte de trás da minha igreja. Eu disse: Senhor, agora eu vou botar o teu outdoor em nome de Jesus ali. Todo mundo que passar nessa belt de Santônio aqui vai ver que o sábado é o dia do Senhor. Queridos, faça alguma coisa para Cristo. Comece a disseminar o Evangelho. Comece a amar o teu Deus mais do que todas as outras coisas. E você vai ver que gozo é a vida cristã. Cada vez que eu vou voar, eu começo a orar. E eu pego o livro A Grande Esperança e levo dentro do bolso. E diz: Senhor, bota do meu lado uma pessoa que precisa dessa mensagem. É tão maravilhoso quando você ora por uma coisa e Deus manda lá a pessoa. E você vai lá e entrega a mensagem. Atalaia, pregando o Evangelho. Que Deus nos abençoe a recebermos essa justificação. Que Deus nos abençoe a enxergarmos a nossa mornidão espiritual. Que essa noite tomemos uma decisão e começar uma nova vida em Cristo Jesus. Eu quero fazer uma oração de consagração e depois nós vamos cantar o hino Não Tardará para encerrar. E eu queria que você se colocasse de pé agora, enquanto ele vai preparando a música para a gente cantar. E eu queria fazer uma oração de consagração para você essa noite. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai que estás nos céus, nós estamos cansados deste mundo, Senhor. Nós estamos cansados da miséria, da violência, da desgraça, da luta pela sobrevivência. Senhor, nós somos filhos do Rei do Universo. Nós queremos ir para casa, Senhor. Nós queremos voltar para o lar. Nós estamos cansados dessa vida. Por favor, Deus, envia teu filho logo para nos buscar. Fortaleça a nossa fé. Abre os nossos olhos para ver que a vida nesse mundo já não faz mais sentido para nós. Nós queremos ir para casa, Senhor. Nós queremos naquele dia adentrar os portais da Nova Jerusalém. E eu quero abraçar teu filho Jesus e dizer muito obrigado, porque um dia ele deixou as cortes celestiais, a zona de conforto dele, veio morrer pelos meus pecados, pelos nossos pecados.
Ó Senhor, desperta a tua igreja. Abre os olhos do teu povo, Senhor. Céu.